Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar a respeito de burnout e suas relações. Como é que funciona? Como é que uma pessoa com a síndrome de burnout consegue lidar com as suas relações fora do trabalho? Existe essa possibilidade? Bom, vamos conversar sobre isso então? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E não assinou o canal? Assina, é rapidinho. Ajude ele a crescer a cada dia. Dê like no vídeo. É muito fácil. Clica aí no joinha que tudo tá certo, tá bom? É bem rapidinho. Nós precisamos disso para que o nosso canal falando sobre você cresça e o YouTube encaminhe os assuntos para muitas e muitas pessoas. É importante a gente deixar que o conhecimento e informação circule para todo mundo, né? Bom, gente, desculpa, a voz está um pouquinho ruim hoje. A respeito de burnout e suas relações. O que é a síndrome de burnout? Né? Nós temos aí uma playlist só sobre esse assunto, tá? Mas bem rapidinho, assim. Né? É um estresse extremamente exagerado que uma pessoa vivencia no seu ambiente de trabalho. Dedicação excessiva, cobranças, metas exageradas, relações tóxicas de chefias com subordinados e tudo isso junto desencadeia um estresse muito grande, onde a pessoa começa a desenvolver vários problemas, desde ordem física a emocional. Cansaços, problemas intestinais, pressão alta, enfim, desde coisas mais simples até coisas mais sérias, a depressão, tristeza, melancolias, falta de ânimo, cansaço excessivo, tudo isso está dentro da síndrome de burnout. Mas e como é que ficam as suas relações fora do trabalho? Quando uma pessoa está vivenciando essa situação, ela está muito focada na questão do seu trabalho e ela está se sentindo amedrontada, ela está se sentindo com medo, insegura de perder esse trabalho, em função das cobranças e das exigências que estão vindo em cima dela. Ela cada vez mais se dedica ao trabalho, cada vez mais ela vivencia o trabalho. Se antes eram 8, 9, 10 horas, agora passa a ser 12, 13 horas por dia em relação ao trabalho. As relações de amizade começam a ficar cada vez mais afastadas. Os amigos não o veem mais, eles não aceitam mais sair, dar uma volta, ir num bar, sair numa praça, nada. Eles não aceitam, por quê? Ou eles estão trabalhando ou eles estão extremamente cansados, que a única coisa que eles querem fazer é dormir, é descansar. O jeito que a pessoa fica, emocionalmente falando, de desânimo, de cansaço, depressiva, muito para baixo, ela não sente vontade de compartilhar momentos com ninguém, porque ela começa a se sentir culpada por estar tão mal e não tem o que dividir de bom para com os amigos. Então ela também vai se afastando. As relações familiares, menos ainda, né? Em casa, quando tem filhos, começa a se afastar dos filhos, das crianças, dos adolescentes. Às vezes chega irritado, seja brabo, porque o muito comum que acontece é a pessoa segurar tudo no trabalho e chega em casa e estoura, né? Porque é muito da natureza do ser humano, né? De descontar a sua raiva naquelas pessoas próximas,
Porque lá dentro de si, sabe, tem a certeza de que não vai ser abandonado por aquelas pessoas. Mas chega uma hora que se é sim, porque ninguém é saco de pancada, né? Então chega uma hora que a própria família começa a isolar essa pessoa que está vivenciando a síndrome de burnout. Por quê? Porque a pessoa vem agressiva, mal-humorada, reclama de tudo, tá sempre cansado, nunca quer fazer nada, só quer chegar em casa, se jogar no sofá, ficar com o controle na mão vendo televisão, ou já vai direto para a cama e se joga, não come mais, nem toma banho, não faz. Então isso vai afastando também a família. E como eu disse antes, ninguém é saco de pancada, então a família, os filhos, sejam crianças ou adolescentes, começam a recuar e começam a se afastar daquela mãe, daquele pai que está vivenciando a síndrome de burnout. Só que o problema é que a pessoa não se dá conta, ela não enxerga isso, ela não vê que ela está fazendo isso. Ela não vê que ela está diferente, que ela está mudada. Ela simplesmente está focada naquele trabalho, na necessidade de exercer aquela função e aquele papel. Só que de repente os amigos começam a falar, os familiares começam a reclamar. E daí essa pessoa começa a ficar mais pressionada ainda, porque se antes era o trabalho, agora são os outros que estão reclamando. Na relação amorosa, então, nem se fala. A pessoa não quer mais carinho, não quer mais chegar perto, a pessoa não tem mais paciência para conversar, para trocar ideias, para um jantar romântico. Que isso? Não dá tempo, tem que trabalhar, tem que cumprir hora, tem que cumprir aquela meta, precisa daquele trabalho. Se não tiver aquele trabalho, como é que vai pagar a janta? Então, só que também não sai a janta. Só fica em função do trabalho. Então não faz um passeio com o parceiro ou a parceira, não sai mais à noite, não faz nem em casa algo especial. A pessoa está simplesmente lotada só de trabalho, 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 trabalho. Muitos relacionamentos amorosos ficam bem complicados nesse momento. Se a outra pessoa não tem muito aquela coisa de compreensão, entendimento, não tem aquele olhar do que está acontecendo com fulano ou fulana, não era assim, o que está acontecendo? Se não tem, né, esse feelingzinho assim de entender, de tentar buscar o entendimento, a relação termina, a pessoa vira as costas e vai embora, ninguém tá ali para isso, né? Agora, quando tem, né, essa empatia, esse feeling, esse jeitinho assim, o que está acontecendo? Começa a observar que o seu parceiro ou parceira está trabalhando demais, está enlouquecendo em função desse trabalho. Aí tenta o quê? Tenta conversar, né? Tenta mostrar para o outro que ele está totalmente fora do contexto, fora dele mesmo. E cabe a essa pessoa aceitar ou não, né? Porque são os amigos, são as famílias, são os companheiros e companheiras, ou seja, todos estão falando a mesma coisa, então eu tenho que ter essa compreensão de que algo está errado comigo. Muitos não têm, tá? Então muitos vão ter a compreensão quando? Quando tem um processo de doença. Aí sim. A pessoa começa com dor de cabeça, dor de barriga, dor de garganta, dor de ouvido, dor daqui, dor dali, nada assim que impeça de ir trabalhar. Toma um remedinho aqui, um remedinho ali e a coisa acontece. Só que daqui a pouquinho a pessoa começa a ter tonturas, começa a ter aquela sensação de total desmaio, vai, né, perde o controle do corpo, às vezes desmaia, às vezes não consegue se mexer porque o corpo não tem vitalidade, né? E acaba indo pro médico. O médico vai
ter uma conversinha aqui, outra ali, dependendo do profissional, e vai se dar conta que essa pessoa está num estresse muito grande, que essa pessoa está num desgaste imenso. E como eu disse, dependendo do médico, no sentido de a especialidade, o tempo que esse médico tem para cada cliente, né, para cada paciente. Se conversar um pouquinho mais a fundo, vai entender que aquela pessoa ali está vivenciando um burnout e vai solicitar imediatamente o afastamento da pessoa do trabalho, com todas as suas garantias ali resguardadas. Mas é importante que quem está escutando o vídeo entenda. Quando se está vivenciando uma pressão psicológica em relação ao trabalho, a pessoa não consegue parar para entender o que está acontecendo. Então, se você se sente pressionado no trabalho, está ouvindo esse vídeo, para um pouquinho e pensa. Como é que estão as tuas relações? Como é que estão os amigos? Tem visto? Não sabe deles? Como é que estão os filhos, se você os tem? Tem criança em casa? Tem adolescente? Você tem conversado? Tem brincado? Tem visto? Tem sabido como estão? Não tem filhos, mas tem bichinhos. Os bichinhos de estimação são também. São filhos, né? Como é que estão os teus bichinhos de estimação? Tem conversado? Tem visto? Tá sabendo se estão bem ou não? Relacionamento amoroso, você tem? Se tiver, como é que está o parceiro ou a parceira? Você ainda lembra? Às vezes a pessoa nem lembra. Então você tem que questionar isso. Se você está se sentindo pressionado em matéria de trabalho, para e pensa. Se as suas respostas vão sendo sempre negativas, está na hora de você parar. Está na hora de você ir no médico, contar para o médico o que está acontecendo e pedir uns diazinhos de licença. O médico vai dar, ele vai ver que você está num estresse muito grande. Antes que o seu corpo faça isso por você. Porque o nosso corpo é extremamente nosso aliado, né? Então ele vai lá e te coloca nessa situação para que você pare. Você convive com alguém que está assim? Faça isso. Chega para essa pessoa e pergunta: fulano, fulana, como é que estão os seus amigos? Amigos? Que amigos? Fulano, fulana, você sabia que o seu filho, sua filha, tá assim ou assado? Que? Filho, filha? Como assim? Fale uma coisa muito grave, por mais que não seja verdade, para ver se a pessoa se antena, desperta para. E na relação amorosa a mesma coisa. Não deixe de conversar, não deixe de expressar, achando que você vai estar gerando mais um estresse para essa pessoa. Porque ela precisa acordar, ela precisa despertar. Porque ela vai abandonando todas as suas relações em função do estresse do trabalho. E uma coisa importante aqui, o trabalho, eu não me refiro só ao trabalho, burnout não é só para quem trabalha de empregado para alguém. Uma pessoa que tem a sua própria empresa, a pessoa que tem o seu próprio consultório, que tem a sua loja, a pessoa que tem o seu próprio negócio, o empreendedor, por mais que seja pequeno ou grande, não importa, também vivencia síndrome de burnout. Existem também cobranças, exigências, né? A pessoa tem que trabalhar dobrado para que aquilo dê certo, né? Tem clientes que cobram e exigem o produto ou o serviço, né? Então, a síndrome de burnout está relacionada ao trabalho, seja o trabalho onde você é funcionário de alguém, seja o teu próprio trabalho, tá? Então, o que é importante é que a pessoa se questione sempre: como estão as minhas relações? Não estão bem, então eu dou uma parada e vou cuidar delas. Quem está fora disso e está olhando alguém se afundar,
numa síndrome de burnout, chama atenção. Chama atenção, traz ela para a realidade, para que as relações também não fiquem doentes, porque já basta doente a pessoa que está vivenciando a síndrome de burnout. Gente, nós temos muita coisa para falar sobre esse assunto, né? São coisas bem importantes, bem interessantes da gente conversar, não podemos deixar de lado, tá bom? Sempre dialoguem, conversem bastante, expressem os sentimentos, questionem as coisas para as pessoas, tá bom? Quem não deu like ainda, dá o like, ainda dá tempo, é bem rapidinho. Não assinou o canal? Assina lá, faz esse favorzinho para nós. Vamos crescer a cada dia. Faz um comentário, né? Conhece ou já vivenciou síndrome de burnout, né? Ou quer um outro assunto? Pode colocar aí, eu respondo todo mundo e posso fazer sim um vídeo especial para você. Compartilhe o vídeo para que todos saibam como é que a gente identifica uma síndrome de burnout em matéria de relacionamentos e como podemos ajudar alguém e reajudar essas relações a continuarem saudáveis. Fiquem todos muito bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.